Olá, vamos fazer uma videoaula sobre visão e audição. Vamos começar com a visão. Quando olhamos em direção a algum objeto, a imagem atravessa a córnea, que é essa parte aqui, chega à íris, que é essa parte pontilhada, que vai regular a luz, através de uma abertura chamada pupila. Pupila é essa parte do olho, é a nossa bola central do olho preto, como vocês já imaginam. E quanto maior a pupila, mais luz entra no olho. Devidamente, quanto menor a pupila, mais o olho vai regular a quantidade de luz que vai entrar. Passada a pupila, a imagem chega ao cristalino, que é um citosistema altamente organizado, que também pode ser chamada de lente dos olhos, focada sobre a retina, que é a parte dos olhos responsável pela formação de imagens. A lente do olho, ou seja, o próprio cristalino, produz uma imagem invertida e o nosso cérebro converte para a posição correta. A pupila serve para controlar a quantidade de luz que entra. Ou seja, em ambientes com muita luz, a pupila se fecha, ela se reduz. Em ambientes com pouca luz, mais escuros, ela aumenta. Isso serve para controlar a quantidade de luz que entra no olho e formar uma imagem ideal. A pupila serve para controlar a quantidade de luz que entra. Ou seja, em ambientes com muita luz, a pupila se fecha, ela se reduz. Em ambientes com pouca luz, mais escuros, ela aumenta. Isso serve para controlar a quantidade de luz que entra no olho e formar uma imagem ideal. As pálpebras têm como função proteger o olho através do movimento de piscar. Esse movimento consiste em espalhar a lágrima que são produzidas pelas glândulas lacrimais, umedecendo e nutrindo a córnea, juntamente com os cílios, que são pelos localizados na borda da pálpebra e servem muito para proteger o olho de tais coisas como a poeira. A visão também apresenta falhas, são elas miopia, hipermetropia, estigmatismo e daltonismo. Bom, na miopia, o foco visual se forma antes da retina. Assim, o paciente tem dificuldade de enxergar de longe. Já na hipermetropia, é ao contrário da miopia. É quando o foco se forma depois da retina. Assim, tendo dificuldade de enxergar de perto. Já no astigmatismo, é quando o foco visual, ao invés de se formar em um único ponto, ele se forma em dois. Ele pode ser antes ou depois da retina. Assim, ele enxerga borrado de perto e de longe. Bom, a explicação para tais problemas tem a ver com fatores genéticos. Fatores externos dificilmente geram grau, a não ser que o paciente sofra algum trauma, ou tenha feito alguma cirurgia que altere a anatomia da córnea. E também tem o daltonismo, que é um tipo de deficiência visual em que o indivíduo é incapaz de diferenciar ou reconhecer tais cores. Mas por quê? É um distúrbio que acontece diretamente no cromossomo X, no qual ocorre um problema com os pigmentos em determinadas cores. E geneticamente não se é o único jeito de se adquirir a doença. Também pode ser através de doenças, são elas leucemia, diabetes, Alzheimer e Parkinson. Professor, como que é a visão dos cachorros? Eles enxergam preto e branco? Boa pergunta, Albertinho. Muito pelo contrário, não é como todos pensam. Eles não enxergam preto e branco. Na verdade, eles têm muita dificuldade de distinguir o verde e o vermelho, porém muita facilidade em distinguir entre o azul e o verde. A gente vai falar sobre a audição. A gente tem um pavilhão auditivo, que ele serve para a gente captar os sons da natureza e diferenciá-los. Possuímos duas orelhas que nos ajudam a localizar onde está o emissor do som. Nossas orelhas captam e concentram as ondas sonoras que passam para a parte interna do nosso aparelho auditivo. As orelhas médias são onde a vibração do ar faz vibrar nossos tímpanos. As membranas são as que separam as orelhas das externas das médias. Essa vibração, por sua vez, será transmitida para três ossículos: o martelo, a bigorna e o estribo. Através desses ossos, o som passa a se propagar em meio sólido, sendo assim transmitido mais rapidamente. Assim, a vibração chega à janela oval, em cerca de 20 vezes menor que o tímpano, concentrando-se nessa região e amplificando o som. Assim, a vibração chega à janela oval, em cerca de 20 vezes menor que o tímpano, concentrando-se nessa região e amplificando o som. Da orelha interna partem os impulsos nervosos.
Nosso aparelho auditivo consegue ampliar o som cerca de 180 vezes até o estímulo chegar ao nervo acústico, o qual leva a informação para o cérebro. Da orelha interna partem os impulsos nervosos. Nosso aparelho auditivo consegue ampliar o som cerca de 180 vezes até o estímulo chegar ao nervo acústico, o qual leva a informação para o cérebro. Da orelha interna partem os impulsos nervosos. Nosso aparelho auditivo consegue ampliar o som cerca de 180 vezes até o estímulo chegar ao nervo acústico, o qual leva a informação para o cérebro. Quando movemos a cabeça, movimentamos também os líquidos existentes nos canais semicirculares e no vestíbulo da orelha interna. É esse movimento que gera os estímulos que dão informações sobre os movimentos que nosso corpo está efetuando. Com isso, mantém o equilíbrio, a orientação postural e o senso de direção. Dentro da orelha interna, há o equipamento de percepção de equilíbrio, os canais semicirculares, também chamados de labirinto, que são preenchidos por líquido. Essas estruturas não participam do processo de audição. Quando movimentamos a cabeça, o líquido se desloca dentro dos canais. O deslocamento desse líquido estimula nervos específicos que enviam ao cérebro informações sobre a posição do nosso corpo em relação ao ambiente. O nosso cérebro interpreta a mensagem e comanda os músculos que atuam na manutenção do equilíbrio do corpo. Agora vou citar duas curiosidades sobre a audição humana. Na verdade, o ouvido não ouve som algum, o cérebro que ouve. O ouvido só tem a função de captar o som. Outra curiosidade é que nosso ouvido ele escuta de 20 a 20 mil Hz, ou seja, ele pode escutar o barulho de um zunido de um mosquito ou até o barulho de um jato.